Gente, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É uma grande honra, Luciano, poder compartilhar da palavra do Senhor com a Fermata, não só a Fermata Pastores, com quem projeto com o qual eu tenho tido o privilégio já há alguns anos de viajar algumas cidades do país, conhecer alguns de vocês. Tem algumas pessoas que já nos encontramos em fermatas por aí. Mas também na Fermata Brasil, que tem essa proposta um pouquinho diferente, mas que não deixa de ser um espaço de ministração da palavra do Senhor, de quem confia, de que na palavra do Senhor nós temos a cura para as nossas almas, de quem confia, de que na palavra do Senhor nós temos o alimento e a direção para as nossas vidas pessoais, né? E aqui talvez seja um tempo, né, sempre que nos traz a memória de que o ministério é uma parte, sem dúvida nenhuma, que está relacionado à nossa identidade, à nossa vocação, ao nosso trabalho, mas este ministério que o Senhor nos confiou, confiou a um homem, confiou a uma mulher. Tem uma pessoa aí, tem um ser humano aí, tem um coração, tem uma mente. E como todo coração e mente precisa do cuidado do Senhor, precisa periodicamente olhar para tudo que envolve esta vida, né? A abrangência e a profundidade dessa vida, à luz da palavra do Senhor, para que estejamos bem com nós mesmos, estejamos bem com o Deus que nos vocacionou, estejamos bem com as pessoas que Deus nos deu como família, né? Pessoas com quem nos relacionamos, como também os nossos amigos, amigas, para que assim, né, na integralidade da nossa vida e da nossa visão sobre a vida, nós cumpramos o ministério que o Senhor confiou a todos nós. Como o Luciano já colocou para a gente, o tema dessa fermata é Transformem-se. E ele me deu aí três momentos onde eu vou conseguir compartilhar um pouco sobre este tema, sempre nos baseando na carta de Paulo aos Romanos, né? Principalmente o versículo tema, que já já a gente vai ler de novo, Romanos 12, 2, mas também um olhar geral para a carta de Paulo aos Romanos, que é o que a gente pretende fazer neste primeiro momento nosso. Então, só para a gente já ir se organizando, se você já quiser ir refletindo sobre isso, eu entendi que a melhor maneira de nós abordarmos os assuntos, né, e a complexidade do que está de uma forma tão sucinta, né, neste versículo de Paulo em Romanos 12, 2, seria essa organização das três palestras. A primeira, que é a que a gente vai fazer agora, daqui a pouquinho, a nova mentalidade de quem é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com base em. Nós vamos olhar, na verdade, para toda a carta de Paulo aos Romanos. Então, você achou que você ia jantar às 19h30, mas para eu pregar Romanos inteiro, eu vou levar pelo menos até às 11 da noite, né? Então, vamos ver se o pessoal segura o jantar lá para 11h30, meia-noite. Mas a gente vai olhar, na verdade, a gente vai tentar fazer uma exposição não a partir da carta toda, mas do esboço, olhar para a própria estrutura da carta de Paulo aos Romanos, para entender como essa carta está estruturada e que, a partir desta estrutura, compreenderemos melhor o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. A segunda, amanhã de manhã, vamos falar sobre aculturação, chamados para viver a cultura do evangelho nas culturas dos homens. Isso com base em Romanos capítulo 12, verso 2, parte A, e a terceira e última, a proposta de Deus para uma vida com sentido. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Então, essas palestras tomam por base a carta aos Romanos, e nas duas palestras seguintes, né, de amanhã, nós vamos conversar especificamente sobre tudo que está envolvido aí neste versículo 2 do capítulo 12, dividindo ele em duas partes, a parte A e a parte B. Tudo bem assim, gente? Podemos seguir dessa forma? Deixa eu abrir esse assunto falando um pouquinho sobre este texto, né? Sob esse tema, a nova mentalidade de quem é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né?
O capítulo 12 começa com aquele emblemático portanto, né? Portanto, tendo em vista todo o argumento que foi trazido até agora, agora a gente vai olhar para a nossa responsabilidade, né? E aí ele fala para que nós nos apresentemos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. E a palavra racional parece uma coisa lógica da cabeça, né? Parece uma coisa de raciocínio, traz a questão do intelecto, do cognitivo, mas na verdade, o culto racional neste contexto diz respeito a um culto que tem sentido, um culto que verdadeiramente é produtivo, um culto que tem uma lógica dentro desta nova realidade que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, estes que apresentam as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, devem desenvolver uma nova mentalidade. Não a mente apenas, não o raciocínio, não o cognitivo, o intelecto, mas uma nova forma de pensar. E é sobre isso que a gente vai discutir, então, principalmente nas duas próximas palestras. E esta primeira palestra quer dar essa pavimentação para a gente, onde a gente vai construir esses argumentos das palestras de amanhã. Para a gente não quebrar o clima no final da palestra, quando a gente vai fazer oração e coisas do tipo, eu resolvi colocar as referências bibliográficas já, né? Como a gente ainda está no clima do café e não no clima da oração, então talvez seja bom colocar as referências bibliográficas que embasam as nossas conversas aqui e já deixar esses livros recomendados para vocês. Eu coloquei as capas dos livros projetados aqui, então se você quiser tirar foto, alguma coisa assim, ou depois o Luciano passar os slides para os inscritos, aí vocês têm aí uma bibliografia para se divertir. Alguns desses livros já são bastante conhecidos, alguns desses livros, infelizmente, são obras esgotadas, já não se comercializam mais, mas são obras que a gente tem utilizado como referência. Sobre Romanos, o clássico, né, o comentário de John Stott sobre a carta aos Romanos. Também sobre o assunto que a gente está abordando, principalmente nas palestras de amanhã, este livrinho do pastor Ricardo Barbosa, de Brasília, pastor presbiteriano, muito querido, um irmão que trabalha muito com essa teologia espiritual, da espiritualidade cristã, o discipulado. O título é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E este livro é baseado lá em perguntas retóricas que o apóstolo Paulo faz no capítulo 8 da carta aos Romanos. Então, uma obra que vale muito a pena caso você ainda não a conheça. Outras duas obras do mesmo autor, A Conspiração Divina, de Dallas Willard, e também A Renovação do Coração. A Conspiração Divina foi publicado há um tempo atrás aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão, ficou bastante tempo fora de catálogo. Eu tenho contato com o editor da editora Thomas Nelson e vira e mexe ele pede indicações de livros que valeria a pena a Thomas Nelson trazer, e aí graças a Deus esse meu pedido foi atendido e eles trouxeram de volta para o catálogo em língua portuguesa A Conspiração Divina do Dallas Willard, que eu acho um dos livros mais importantes sobre a conscientização da igreja quanto ao discipulado cristão. Tá? E o outro livro que toca totalmente nos assuntos que a gente vai abordar nas 3 palestras é A Renovação do Coração, onde ele trabalha justamente essa dimensão interior do ser humano que precisa ser renovado, porque nós estamos muito acostumados com mudança de comportamento, né? Nós estamos acostumados a entender que ser crente é agir de um jeito diferente. Só que esse agir de um jeito diferente, como quem está aprendendo a obedecer diversas regras exteriores. A gente esquece que esse é o caminho da lei, esse não é o caminho do evangelho. O caminho do evangelho é o caminho da transformação do coração, que uma vez transformado, mudará as nossas ações exteriores. E isso só vai acontecer pelo longo processo que o Novo Testamento chama de santificação, que não existe sem a caminhada prática e diária do discipulado cristão. Tá? E, para a gente finalizar, Eugene Peterson, um dos meus autores preferidos, e esse livro dele, Uma Longa Obediência na Mesma Direção.
é um livro clássico sobre o discipulado cristão, sobre a teologia espiritual, baseado nos cânticos de subida lá dos Salmos. Então é um livro que aborda os diversos aspectos da vida do discípulo de Cristo Jesus, inspirado ali nos 15 salmos de subida ou salmos de peregrinação. E por fim, esse livro cujo título é Zoológica, o subtítulo é Aprendendo a Pensar Segundo a Lógica de Deus, foi escrito pelo Luiz Riscato, que é presbítero da minha igreja lá em Vinhedo, uma obra que a gente usa bastante na nossa igreja para o discipulado. Ele é da Rádio Transmundial, não sei se o Valdir trouxe, tem ali, tem só um aí, Valdir? Só tem um, mas não briguem para ir lá pegar agora, peguem depois. Mas se você não conseguir comprar agora, você pode acessar o site loja.rtmbrasil.org.br e lá você pode adquirir o Zoológico. Ele é super baratinho, como tudo que a Rádio Transmundial comercializa ali. E esse é um livro onde ele trabalha justamente com esse princípio, né? Por que desse título, Zoológica? O grego, a língua do Novo Testamento, vocês sabem que tem palavras diferentes para falar de vida. Ela fala da vida em seus aspectos, né? Então tem a vida bios, de onde vem a palavra biologia. Tem a vida psique, né? Então de onde vem a palavra psicologia, né? Mas a gente não trouxe para o português uma outra palavra para a vida que é essencial, que é zoe. E a zoe é a vida de Deus, é a vida essencial. É o termo utilizado no Novo Testamento para falar da vida eterna, da vida abundante que Jesus Cristo veio trazer para nós. Então a ideia é propor aqui esse termo, né? Um zoológica, um aprender a pensar a vida, a desfrutar e experimentar a vida segundo a lógica de Deus, segundo a nova lógica que o reino de Deus traz para nós, portanto, totalmente dentro do assunto que a gente está abordando aqui. Tudo bem, gente? Essas são as referências bibliográficas. Provavelmente eu vou citar outras coisas aqui, mas aí no caminho eu vou citando. Mas essas são as obras essenciais das nossas palestras aqui. Vamos dar uma lida no texto? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Eu leio na NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos fazer o exercício de lermos o texto juntos? Pode ser? Em uma só voz? Vamos lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom. Essa palavra de Paulo vem como estes primeiros imperativos quando ele entra nessa seção da carta, que já já a gente vai ver qual é. E ele usa duas palavras muito especiais aí, né, que foi traduzido como transformem-se e como experimentar uma renovação da mente. Então, transformem-se e renovação são duas palavras, né, que no texto original, a palavra que está traduzida como transformação traz a ideia, portanto, do mudar de forma. Uma outra possibilidade de tradução, que geralmente não é utilizada aqui, é transfiguração. Transfigurem-se. Né? É a mesma palavra que é utilizada lá em Mateus para falar quando a face de Jesus foi transfigurada, foi transformada. Né? Então, é um mudar de forma. E a restauração, né, que é esta renovação, é a completa mudança para melhor. Né? Você pegar algo que está caído, que está desgastado, que está, de alguma forma, perdendo o seu uso e utilidade, você fazer a renovação daquilo para que seja novamente experimentado, vivido, útil e assim por diante. Então, essas são as duas palavras-chave. E ambas se remetem à ideia de tornar diferente aquilo que se era. Então, as duas palavras trazem essa ideia de que você não aceita mais como se é, mas você parte do princípio de que aquilo que é precisa se tornar um era.
Ele precisa deixar de ser para virar uma outra coisa, para ser algo novo. E essa é a proposta, né? Então, a proposta é que, à luz do evangelho que foi exposto por Paulo nos 11 primeiros capítulos de Romanos, nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo. E no lugar de nos deixarmos modelar por este mundo, nós passemos por este processo de nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que desta forma sejamos capazes não apenas de conhecer, mas de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o que está no coração desse texto é a ideia de tornar diferente daquilo que se era. O Dallas Willard, no livro A Renovação do Coração, diz o seguinte: a maior necessidade da humanidade, incluindo você e eu, é a renovação do coração. O lugar espiritual em nosso interior, de onde vêm nossas perspectivas, escolhas e ações, foi formado por um mundo distanciado de Deus. Agora, ele precisa ser transformado. Por que a maior necessidade da humanidade pode ser descrita como renovação e como transformação? Porque parece que existe aqui uma recusa de que as coisas são como elas deveriam ser. Se a maior necessidade é de renovação e de transformação, estamos partindo do princípio de que as coisas não são como elas deveriam ser, razão pela qual nós almejamos, desejamos uma transformação para a realidade, uma transformação para as coisas. Essa constatação que Paulo fez em Romanos, que depois, de uma maneira tão profunda, Santo Agostinho fez nas Confissões, de que Dallas Willard, para fazer um salto gigantesco na história da espiritualidade da teologia cristã, que Dallas Willard está fazendo nestas palavras, não é uma constatação apenas bíblica, pois essa mesma necessidade de transformação do homem, da sociedade, das coisas, é encontrada em pensadores que não têm nada a ver com Deus e que não pensam bíblica e teologicamente. Quando você olha para o trabalho de homens como Marx, como Nietzsche, como Freud e tantos outros pensadores polêmicos e revolucionários, você vai perceber que eles igualmente constataram que as coisas não são como elas deveriam ser. Neste ponto, todos nós concordamos. Tanto nós, cristãos, teólogos cristãos, como também não cristãos e ateus, concordamos de que a realidade não é como ela deveria ser. Isso também C.S. Lewis falou bastante no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala de há algo no coração humano que gera um anseio que nada neste mundo é capaz de saciar. Uma fome que não tem comida neste mundo que dê conta dessa fome. Uma sede que não existe água fresca neste mundo que possa saciar essa sede. Só tem uma explicação para isso. Eu fui criado para uma outra realidade. A realidade, portanto, não é isso aqui. Isto que aqui que a gente conhece pode ter aspectos bons, pode ter algumas coisas que têm algum sentido e lógica, pode ter algumas coisas que são fonte de prazer, mas isso daqui não é pleno, não é absoluto. Então, as coisas não são como elas deveriam ser, e nisso nós concordamos. Só que nós vamos discordar em 2 pontos. O que precisa ser transformado e como se transforma o que precisa ser transformado. Este é o grande ponto de divergência. Partimos de um lugar comum, de um pressuposto comum, mas se pensamos biblicamente, se pensamos teologicamente, vamos para caminhos muito específicos e que vão divergir destes filósofos e analistas de sociedade, por mais que suas obras tenham algum valor, por mais que suas obras arranhem a verdade, nós não nos satisfazemos, evidentemente, com nenhuma explicação e direção que venha plenamente delas. Mas para a gente ficar somente no assunto nosso, que é a carta aos Romanos,
a gente vai perceber que todo o texto que Paulo escreveu para os romanos é um bastante longo argumento que nos conduz até aquele, portanto, do capítulo 12. Ou seja, a gente não pode cair de paraquedas no capítulo 12, versículo 2, sem considerar que aquele capítulo 12, verso 2 é um ponto de chegada de um argumento que começa lá atrás, no primeiro capítulo da carta, e que vem se desenvolvendo de uma maneira bastante estruturada, de uma maneira bastante lógica. Na verdade, Romanos é a carta mais estruturada e mais sequencial escrita pelo apóstolo Paulo, e que abre a compreensão do que ele quer nos dizer no capítulo 12. Isso vai nos levar a considerar, então, esse caminho escolhido pelo apóstolo Paulo, mesmo que seja de uma maneira panorâmica. Eu lembrei que é para ser panorâmico aqui, então a gente vai jantar às 7h30 mesmo, tá? A gente vai tentar fazer isso. Para que a gente consiga compreender apropriadamente este imperativo de Paulo, transformem-se. Por que a maior necessidade da humanidade é renovação e transformação? Embora toda a carta de Paulo aos Romanos mereça o nosso estudo, mereça a nossa atenção, acredito que todo cristão, por mais raro que isso seja nos nossos dias, deveria separar pelo menos um ano das suas vidas para debruçar-se sobre a carta de Paulo aos Romanos. Não é possível que um texto que foi tão radicalmente transformador na vida de um Agostinho, na vida de um Lutero, na vida de um João Calvino, não tenha o mesmo efeito na vida nossa, de quem se debruça para estudar esses textos. E às vezes a gente fica muito dependente da experiência dos outros com a carta de Paulo aos Romanos, sem desejarmos ter as nossas próprias experiências com esse texto. Então, embora este texto brilhante, um texto fora da curva dentro do Novo Testamento, mereça toda a nossa atenção, para a finalidade dos nossos encontros aqui, vamos observar apenas alguns argumentos centrais a partir de um esboço da carta de Paulo aos Romanos. Começando pela própria moldura dessa carta. O apóstolo Paulo abre essa carta no capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, fazendo ali a sua introdução a este texto, falando sobre o chamado do evangelho. Paulo gostava muito de usar essa expressão, evangelho, evangelho de Deus. Este evangelho que reúne em si conceitos-chave no Novo Testamento, como, por exemplo, o reino de Deus. Paulo escrevia pouco a expressão que em Mateus e em Marcos são tão recorrentes, e em Lucas também tão recorrentes para falar nas palavras, inclusive, de Jesus, que é o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus está contido lá, está presente dentro desta palavra, né, mais abrangente nos textos de Paulo, que é evangelho. E nessa introdução, Paulo fala que este evangelho é o evangelho de Deus. Isso significa que este é não apenas um evangelho que pertence a Deus, mas é um evangelho cuja origem, cuja fonte, cujo genitor é Deus. E esta mensagem, esta palavra que parte de Deus é boa nova, é evangelho de salvação. E esse é o ponto. Ele começa essa carta falando que este evangelho é um grande chamado de Deus. Um chamado para ele, que foi chamado para ser um apóstolo de Cristo Jesus, enviado às nações, especialmente aos gentios, para anunciar entre os gentios este evangelho, que por sua vez é um chamado para os gentios, é um chamado para a gente de todos os povos, para que sejam salvas, para que recebam a graça, a reconciliação, a justificação com este Deus que operou na história por intermédio de Jesus Cristo. Este evangelho é chamado de Deus e ele tem como alvo as nações, a fim de das nações convocar, chamar para si um povo para a obediência pela fé. Em capítulo 1, verso 6, ele deixa claro, né? Chamados para quê? Chamados para pertencerem a Cristo Jesus. E isso é muito bonito, gente. Porque a gente pode pensar o seguinte, o chamado do evangelho é para salvação.
E aí, às vezes, a gente faz alguns saltos conceituais muito perigosos, né? Porque a gente, às vezes, imagina que a salvação é Deus me salvando agora do fogo do inferno futuro, né? E isso está muito presente naquela lógica, né, evangelística, muito tradicional. Olha, você sabe para onde você vai depois que você morrer? Não. Do que você está querendo falar com isso? Olha, é o seguinte, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você quer aceitar Jesus? É lógico, né? Se é para não ir para o inferno, então faz todo sentido, né? A mensagem do evangelho é muito mais profunda do que isso, do que esse reducionismo. É verdade, tá? Não é mentira, não. Mas isso é um reducionismo. Porque nós somos chamados não é para sermos salvos no futuro. Nós somos salvos para pertencer a Cristo Jesus aqui e agora, hoje. Somos chamados para ser um povo que pertence, que é propriedade de Cristo Jesus. E por ser propriedade de Cristo Jesus, este povo respira a realidade do reino de Deus. Esse povo vive a realidade do reino de Deus. Esse povo é chamado para pensar pela lógica do reino de Deus. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Quando a gente olha para o final da carta, lá nas saudações, talvez seja essa uma maneira inusitada da gente abordar a carta aos Romanos, mas é a maneira que eu encontrei para a gente conseguir trabalhar e entender um pouco, né? No final da carta, Paulo vai mostrar um dos aspectos mais impactantes da transformação operada pelo Evangelho no seu tempo. No capítulo 16, se você quiser abrir sua Bíblia, aí no capítulo 16, verso 16, tem um texto muito especial, que às vezes a gente não leva a profundidade desse texto em consideração. Romanos capítulo 16, verso 16 diz: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Teve uma vez que eu coloquei esse texto como proposta de discussão no pequeno grupo. E aí, quando o pessoal leu isso, eu falei, você está de brincadeira, não? O que a gente vai tirar desse texto? Né? É só dar um beijo um no outro? É isso? E nem isso a gente faz mais, né? Raramente você tem pessoas que se cumprimentam com um beijo, né? Mas quando você leva em consideração o que é uma saudação com um beijo santo de um judeu e um gentil, de um senhor de escravos e os seus escravos, quando você leva em consideração a realidade transformadora do Evangelho, que estava operando nos bastidores de toda essa história, para que este imperativo fosse possível, aí a gente entende o efeito do Evangelho. Esse é um dos grandes impactos da realidade do Evangelho no seu contexto original, para quem Paulo está escrevendo. Como se chega a esse ponto? Como se chega a um beijo santo entre judeus e gentios? E este beijo santo, neste contexto, é uma demonstração exterior e visível de uma transformação interior e invisível. Se você olhar para os textos de Atos dos Apóstolos, você vai perceber a complexidade disso. A dificuldade que os próprios primeiros discípulos de Jesus tiveram para aceitar que gentios estavam sendo salvos e recebendo o dom do Espírito. Você lembra da experiência de Pedro na casa lá de Simão, um curtidor de couro? Lembra dessa experiência? Pedro, mata e come esses animais. Senhor, nunca vou comer esses animais, são impuros. Por que você está chamando de impuro aquilo que eu purifiquei? E o interessante é como Pedro interpreta essa experiência, porque logo em seguida vem a comitiva da casa de Cornélio buscar ele. E aí ele entende que o Senhor estava concedendo a dádiva do Evangelho a todos os povos, a todas as culturas, a todas as línguas, a todas as nações. Ali ele estava entendendo que a partir daquele momento, por causa do Evangelho, um judeu podia sentar à mesa e comer com um gentil, o que na sua cultura seria impensável, seria um pecado. Agora deixou de ser pecado. É uma compreensão diferente da realidade, é uma compreensão diferente do que Deus está fazendo na história, é uma compreensão diferente do que significa ser povo de Deus e quem agora é povo de Deus.
Então, o que a gente está vendo aqui é essa demonstração exterior e visível, um beijo, mas um beijo sagrado. Um beijo que é santo, como Deus é 3 vezes santo. É um beijo revestido da santidade de um coração e de uma mente que foram transformadas pelo Evangelho da Graça. E essa é uma transformação que ocorre aqui dentro. E a partir dessa transformação interior é que as coisas mudam do lado de fora. A pergunta que a gente faz, então, quando a gente olha para essa moldura da carta, como a carta começa, um chamado de Deus para todos os povos, e termina com povos distintos se beijando santamente em nome de Cristo Jesus, o que fez, em primeiro lugar, para que este beijo entre pessoas diferentes, de povos diferentes, de culturas diferentes, se tornasse um impedimento, em primeiro lugar? O que fez com que os povos não se beijassem santamente? O que fez com que os povos não tivessem comunhão de mesa? O que é que separou a humanidade? O que é que fragmentou as relações? O que é que quebrou aquilo que Deus fez inteiro? Essa é uma pergunta inicial. E depois, o que fez com que esse beijo se tornasse agora não só uma possibilidade, mas uma realidade totalmente nova? O ponto de partida da carta é a realidade do mundo. O texto de Paulo em Romanos, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, trata da realidade. O mundo em uma absoluta escuridão. Um comentarista da carta aos Romanos, Karl Barth, chama este trecho da carta aos Romanos de noite. Esta é a realidade, um ser humano que habita as trevas da noite. Isso é o mundo separado de Deus. Essa é a nossa condição. Nesse texto, do capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 3, verso 20, eu gostaria, aliás, gente, pode abrir sua Bíblia em Romanos, que a gente vai ler alguns textos em Romanos que não vão estar projetados aí. Capítulo 1, e eu gostaria de ler com vocês somente os versículos 18 e 19. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Todos nós conhecemos esse texto, todos nós já lemos essa palavra e vemos como esta palavra se desdobra dentro dessa primeira seção da carta que está referida aí. Então, em primeiro lugar, Deus manifestou a si mesmo ao mundo criado por ele, em princípio pelas próprias obras da criação. Então, as coisas criadas revelam a beleza de Deus, revelam a grandiosidade e o poder de Deus. Por meio da criação, algo de Deus está manifesto aos olhos da sua criatura. Em segundo lugar, ele tem um povo para quem ele revelou a sua vontade em particular, um povo que recebeu de uma forma clara e objetiva a revelação da vontade de Deus para que vivam de acordo com ela, que é o povo judeu que recebeu a lei do Senhor, isso está lá no capítulo 2. E no mesmo capítulo nós temos também gentios, que não receberam a lei de Deus como os judeus receberam, mas tem algo especial que aconteceu entre eles. Deus imprimiu no coração do homem uma noção mínima do certo e do errado. Ou seja, é dessa forma que gentios que não conhecem a lei de Deus são capazes de fazer as coisas certas, são capazes de agirem com justiça. Porque dentro do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, há uma consciência mínima sobre aquilo que Deus julga como correto, aquilo que Deus julga como bom, aquilo que Deus julga como justo. É uma opção humana, agora, tanto dos gentios quanto dos judeus, de não se submeterem a esta vontade, de não se submeterem a esta verdade de Deus que é manifesta. O John Stott explica que a ira de Deus é muito diferente da nossa ira. Deus não se ira porque alguém pisou no nosso pé, porque alguém roubou o nosso lugar, ou pegou o último pão de queijo lá da bandeja ao invés de eu pegar, e aí a gente se ira, se revolta, e a gente se vinga, aí a gente acha uma oportunidade. Não é a mesma, é a mesma palavra, mas não é a mesma coisa.
A ira de Deus é uma hostilidade santa contra tudo o que é mal. A ira de Deus é a manifestação da recusa de Deus em suportar o mal ou de entrar em algum acordo com o mal. A ira de Deus é o seu justo julgamento contra o mal. Como Deus revela a sua ira? O texto de Paulo argumenta nessa seção que a ira de Deus se manifesta contra uma rebelião consciente e intencional do ser humano. E esta rebelião do ser humano consistiu na satisfação de um desejo de ser Deus para si mesmo. Então, a condição do homem, o que gera este estado de rebelião contra Deus. Perceba, não é um ato de rebelião contra Deus, mas é a própria condição humana de estar em rebelião contra Deus. Isso, na sua gênese, lá na sua origem primeira, é o ser humano dizendo não para o seu Deus Criador e dizendo sim para si mesmo. É a recusa de Deus para tentar sermos deuses para nós mesmos. E nessa condição, o ser humano cria para si deuses, que são a sua imagem e conforme a sua semelhança. Um trocadilho brilhante que Paulo diz lá no capítulo 1, verso 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E nós retribuímos criando deuses, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa é a condição humana. Não apenas a recusa de Deus, mas principalmente a aceitação do engano de que nós podemos ser nos deuses para nós mesmos. Assim, este ser humano se encontra neste estado de rebelião contra Deus, sendo Deus para si mesmo e suprimindo a verdade, que desafia todas as vezes a posição de ser Deus para si mesmo. Então, toda a verdade do Evangelho afronta o ser humano na sua condição de Deus para si mesmo, dizendo o seguinte: isto que você chama de vida é morte. Isto que você chama de liberdade é escravidão. Isto que você chama de sua vontade, na verdade, é a vontade do mal reinando sobre o seu coração. Então, a verdade de Deus é manifesta diante de seres humanos que optam pelo engano e pela sedução, do que aceitarem a verdade de Deus. É esse ser humano, gente, que cria o que nós chamamos de mundo. Sabe o não amem o mundo e nem o que há no mundo? Conhece essa expressão de João? Pois é. Este mundo, o que é, gente? Um sistema de valores. Um sistema integrado, onde neste sistema você tem narrativas. Neste sistema nós criamos culturas. Neste sistema nós criamos visões de mundo. Nesse sistema nós criamos coisas para satisfazer os desejos do nosso coração. Nós criamos um ambiente que se retroalimenta nesse sentido. Eu tenho desejos no meu coração, e enquanto ser humano que é Deus para si mesmo, na cultura eu preciso criar meios de satisfação desses desejos do meu coração. E esse sistema se retroalimenta. Só muda o tempo histórico, só muda a geografia, só muda os meios, mas é o mesmo sistema, operando dessa forma. Um sistema de valores, de desejos e satisfações que são contrários à verdade de Deus e em oposição direta a Deus e que aprisiona o ser humano em uma condição de morte e em direção à morte. É evidente que o ser humano, nesta condição e criando o que nós chamamos de mundo, não está sozinho nessa. A Bíblia nos diz que existe um triunvirato infernal que orquestra tudo isso nos bastidores e que coopera com este ser humano em oposição a Deus. E esse triunvirato do inferno na Bíblia é conhecido como Satanás, pecado e morte. Então, este triunvirato do mal é o que orquestra a maldade, é o que orquestra a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e que rege o espírito das épocas.
o que está, como Paulo diz em Efésios, né, este espírito das potestades do ar, né, esses elementos não visíveis, não tangíveis, mas perceptíveis no modo de vida dos seres humanos, perceptíveis nos desejos e satisfações da carne, perceptíveis nos sistemas culturais e sociais que são injustos, contrários à vontade de Deus. Lá eles estão perceptíveis. Esta é uma realidade que está operando por trás das coisas. E opera de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente. O jeito de Satanás, pecado e morte operar é nunca ser visto. Fazem o que fazem, sem que levem a conta, sem que levem os créditos e a honra de fazerem o que fazem. É tão fantástico isso que na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, qual é a estratégia satânica? Sedução e engano. Quem é o personagem que está lá? A serpente. Quando você vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse, quando você chega lá no capítulo 19, o que você percebe? A partir do capítulo 13, na verdade, que vai todo o argumento, o que você percebe? É que tem um dragão naquela história. E quem é o dragão? A antiga serpente. Então, aquela que era uma serpente no Éden, ao longo da história cresceu e virou um dragão. Só que qual é o jeito do dragão agir? Sedução e engano. Não mudou. É exatamente a mesma estratégia, é exatamente o mesmo jeito de agir e sempre está lá. Isso nos leva a considerar a seguinte pergunta: e o que Deus fez diante disso? Como Deus agiu para com o mundo? Qual é a resposta de Deus ao pecado e a esta condição humana? O argumento central, portanto, onde vai a maior parte da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, verso 39, mostra para nós o agir de Deus. O que Deus fez em prol deste mundo que está aprisionado pelo triunvirato infernal, Satanás, pecado e morte. Vamos ler juntos Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Romanos, capítulo 3, de 21 até 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Preste atenção, gente. Esse mas do versículo 21 é o mas mais importante que existe. Nenhum outro mas é mais importante do que esse mas. Porque este mas do capítulo 3, verso 21, é Deus respondendo. O que Deus fez em prol deste ser humano que está completamente perdido. Lembre-se que o argumento de Paulo, na sessão anterior, quando ele fala da absoluta escuridão, termina dizendo o seguinte: não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos, sem distinção, pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus por este mas. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Esse texto é o coração da carta aos Romanos. Essa carta é sobre isso. Essa carta é sobre esta resposta misericordiosa e graciosa de Deus para este ser humano aprisionado por esta condição de morte em direção à morte. Essa é a resposta de Deus para este mundo que jaz no maligno.
Essa é a resposta de Deus para este mundo que está escravizado, achando que está livre. Que vive preso a si mesmo, achando que sabe de tudo. Que está redondamente enganado. Crente que sabe a verdade. Essa é a resposta de Deus. Uma justiça independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Assim como nos primeiros versículos de Romanos, Paulo fala do evangelho de Deus, isso é um genitivo no texto original, ou seja, Deus é o genitor deste evangelho, Deus é aquele que está na origem, este evangelho parte dele, não parte da cabeça de ninguém, não parte de nenhuma cultura, não parte de nenhuma religião. Este evangelho não é uma reforma religiosa que surgiu no judaísmo, este é o evangelho de Deus. Novamente aqui, ele fala que este evangelho é a manifestação de uma justiça, e essa justiça é algo novo que veio de Deus, da parte de Deus. E esta justiça é independente da lei. Portanto, uma justiça que é totalmente nova e jamais antes vista. E é essa a justiça, o seu Filho Jesus Cristo dado como sacrifício, como propiciação pelos pecados, para salvar todos aqueles que nele creem. Essa é a justiça de Deus, portanto. O mundo, nós estamos acostumados com uma justiça retributiva, e isso faz sentido. Até mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento você tem a ideia de uma justiça retributiva, mas o Evangelho é uma justiça que para nós se traduz como perdão. A justiça de Deus é o seu perdão para o pecador. É o pecador que não tem como salvar a si mesmo. É o pecador que não tem como sair da sua condição. É um pecador que não tem consciência do quanto este mundo está impregnado dentro dele e o quanto ele é peça numa engrenagem que alimenta este mundo aprisionado pelo pecado, por Satanás e pela morte. Este não tem como sair daí. Por isso o Evangelho é uma justiça de Deus que chega a nós como o seu perdão. O Evangelho é o sim de Deus para nós. É o sim de Deus para nós. O texto, portanto, vai mostrando que o Evangelho é essa luz que brilha e que dissipa as trevas. E é claro que para criar esse título eu estava pensando em dois textos. O primeiro deles é Evangelho de João, capítulo 1. Quando se refere ao verbo que estava com Deus no princípio, todas as coisas criadas por meio dele, e o que é dito sobre Jesus, o verbo? Ele é a luz. E as trevas não têm poder para derrotá-la. Este é a luz que as trevas não podem derrotar. É a luz das luzes. É a luz que ilumina todas as coisas. Na experiência de Paulo em conversão, numa das 3 narrativas de conversão de Paulo em Atos, é dito o seguinte, que quando Paulo estava caminhando por aquela estrada, e quando ele vê Jesus, e que ele cai cego, porque aquela luz o cegou, era meio-dia. Isso não é sem motivo. Porque no momento em que o sol está no ápice da sua luminosidade, brilhou uma luz que ofusca a luz do sol. Uma luz das luzes, o Pai das luzes, como diz Tiago. Deus é luz e nele não há treva alguma, 1 João 1,5. Essa é a luz que dissipa as trevas deste mundo aprisionado pelo pecado e pelo mal. O texto segue mostrando o plano de Deus. Essa luz de Deus que brilha e brilha, iluminando tudo, sem nenhuma distinção. Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao verso 13. Se você achou que eu ia querer me enveredar para discutir a questão do capítulo 9, dos judeus, o papel que os judeus têm na história, não têm na história, vocês estão redondamente enganados. Eu não vou falar disso de jeito nenhum. Não vou me comprometer para entrar nesse assunto.
eu quero destacar o capítulo 10, do verso 9 ao verso 13, que diz o seguinte: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é fantástico. A gente lá na igreja, a gente entre os pastores, toda terça-feira de manhã a gente tem o nosso tempo devocional juntos. E a gente está lendo o livro de Neemias. E é interessante como você vê em Esdras e Neemias essa divisão intencional, explícita, clara entre o povo de Deus e quem não é povo de Deus. A separação radical de toda a contaminação dos outros povos em relação ao povo de Deus. O povo de Deus não pode ter contato com o gentio. O povo de Deus tem que expulsar os gentios do seu meio. O povo de Deus não pode se casar com o gentio. É uma separação radical, são muros que são erguidos para que não haja essa contaminação. E qual é a mensagem do Evangelho? Não há distinção. Um outro texto que Paulo traz o mesmo argumento é Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, e eu gosto da maneira como Paulo diz, que Cristo Jesus derrubou o muro de inimizade e dos dois fez um novo ser humano. Destes dois que estavam separados fez um só. Porque, convenhamos, o povo de Deus também estava separado de Deus. O véu que separava, agora já não separa mais. Não é isso? Pois é, as separações entre o seu povo e o seu Deus, entre os povos entre si, isso tudo é substituído por uma reconciliação. E esta reconciliação é de todas as coisas com Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E isso é o Evangelho. E isso é tão profundo e para além dos limites da nossa compreensão, da nossa capacidade de compreensão, porque os textos bíblicos falam, por exemplo, Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, falam para nós de uma reconciliação que está acontecendo por meio de Cristo Jesus, daquilo que é visível, mas também daquilo que é invisível. Há uma reconciliação em uma dimensão cósmica que nós não somos capazes de enxergar. O pecado, Satanás e a morte é uma força tão destrutiva que afetou todas as dimensões da criação de Deus. E absolutamente todas as coisas, visíveis ou invisíveis, celestiais ou terrenas, estão sendo reconciliadas por meio da obra de Cristo Jesus. Portanto, já não há mais distinção naquilo que a gente consegue perceber aonde o pecado trouxe rupturas para uma criação criada por Deus para ser inteira. E todas as dimensões da integridade da vida que foram rompidas por causa do efeito do pecado. A graça de Deus é destinada a todos, em cumprimento às promessas e às alianças do Senhor. Porque o propósito da graça é a salvação, para que Deus forme para si um povo só. Gosto da palavra do Evangelho de João, um só rebanho e um só pastor. A obra de Jesus, ir buscar as ovelhas que não são desse aprisco. Nós, aqueles que não são descendentes de sangue de Abraão, nós fomos buscados pelo bom pastor para que haja para Deus um só rebanho e um só pastor. Esta unidade que dá identidade para o povo de Deus, a gente percebe lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Um texto que você conhece de cor que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É isso que nós somos por causa do chamado do Evangelho. E por fim, o texto termina nos deixando
na parte da carta que nós vamos trabalhar nos nossos encontros de amanhã. Como os justificados, ou a gente poderia usar outras palavras aí, como os santificados, como os reconciliados, como estes que foram salvos por esta graça, por este sim de Deus para o ser humano devem viver. Nesses capítulos, Paulo trabalha de uma forma mais específica a vontade de Deus. Vamos ler de novo Romanos 12, agora 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Agora ficou mais fácil entender por que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, certo? Não se amoldem ao padrão desse mundo, porque a gente sabe do que é feito esse mundo. A gente sabe o que é a realidade desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o alvo da vida de quem foi salvo por Deus em Cristo Jesus? Receber a graça do Evangelho e se deixar moldar por ele. Isso envolve um processo de transformação que consiste na renovação da mente. Esta mente que se prepara para viver segundo a vontade de Deus, enquanto se torna atenta, alerta aos riscos da aculturação a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Sobre este assunto especificamente, a gente vai trabalhar amanhã. Para a gente fechar, palavras de Ricardo Barbosa. Diz o seguinte em Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, página 88 e 89. Para Paulo, a mente do cristão não deve ser moldada de conformidade com o século presente, mas deve passar por uma profunda transformação ou conversão para ser capaz de experimentar uma nova realidade. O Evangelho de Jesus Cristo nos apresenta uma nova realidade completamente distinta daquela que o presente século nos apresenta. Não apenas uma nova realidade sobre Deus, sobre a graça, sobre a salvação, sobre o reino, mas também sobre nós, sobre nossos relacionamentos, trabalho, sofrimento, enfim. O Evangelho de Jesus Cristo transforma a nossa mente e nos dá uma nova cosmovisão. Um modo novo de olhar, interpretar e reagir à realidade que vivemos a partir da nova realidade que temos em Cristo Jesus. Amém?